Um bom dia a todos os meus irmãos, minhas irmãs, e de modo especial a todas aquelas pessoas, amigos, amigas, admiradores, que me acompanham através dos meus escritos, o pensamento do dia e através também de outras publicações que normalmente tenho feito através do YouTube. Nós estamos na antevéspera de Natal e, como sempre, eu tenho feito uma mensagem de Natal para todos os meus amigos do Facebook, do LinkedIn e também das missas transmitidas através justamente do Facebook nesse tempo de pandemia. Gostaria de, neste momento, além de saudar a todos e a todas, dizer que esta é um momento da mensagem de Natal que todos os anos eu tenho feito, como também da Páscoa, mas agora especialmente do Santo Natal. E eu vou iniciar exatamente essa reflexão partindo de uma afirmação do nosso querido Papa Francisco, quando ele diz: Natal é a revanche da humildade sobre a arrogância. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que a celebração do Natal, no contexto da cultura contemporânea, é um desafio a todos os cristãos, a todos os homens e mulheres de boa vontade que anseiam por uma vida de paz, sentido e plenitude de vida. Os homens e mulheres de nosso tempo estão envolvidos num ativismo histórico que preocupa o próprio mundo. E daí um número significativo de pessoas sente que é momento para debruçar-se sobre si mesmo, olhar para o outro e abrir-se à transcendência. Em contrapartida, e por outro lado, é perceptível a necessidade de levantar a bandeira da paz, a bandeira do sentido, a fim de construir um mundo novo, onde reina o amor entre as pessoas, sem uniformidade, mas sempre na diversidade das culturas. No entanto, vive-se uma realidade que nos envolve sempre mais no imaginário economicista, pragmático, utilitário. Que pena, minha gente. Na atualidade do nosso tempo, a celebração do mistério da encarnação vive cercada por um ambiente onde permeia inúmeras ideologias transversais e exóticas que atravessam a vida do tecido social, local e também mundial. E muitas das mesmas são de tonalidades complexas, confusas, contraditórias entre si mesmas. Se por um lado o verdadeiro Natal significa a festa da pobreza de Deus, que se despojou a si mesmo, tornando-se sua natureza escrava. Por outro, os sinais e símbolos
que exteriormente são vistos na sociedade, percebe-se que há um contrassenso. Afinal, o que se vê é o enaltecimento da economia, embora essa possa fazer parte do contexto, mas que, por outro ângulo, tende a esvaziar o real e sentido profundo deste grande mistério da encarnação. Por quê? Se não houver, de fato, uma sintonia com o sagrado. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, ao longo do tempo, diversas festas, aliás, fundamentais para a fé cristã, paulatinamente foram sendo transmutadas para uma visão menos teológica e da experiência de Deus. E essa transmutação aponta para um sentido contrário ao espírito cristão. Ou seja, é revelado um sabor de um neopaganismo, aliás, que tem desfigurado o sentido profundo das mesmas festas para a vivência da autêntica espiritualidade cristã. Entre muitas festas, então, destaca-se Natal, a Páscoa, Pentecostes, Epifania e outras festas de importância para a nossa espiritualidade cristã. Gente, Deus quis entrar na história humana de maneira simples e humilde, tornando-se um de nós, exceto no pecado. No entanto, o desenvolvimento e a tecnologia inverteram na conjuntura política e socioeconômica, quando fragmentaram o todo da existência humana. Em outras palavras, se quer dizer, o progresso e o desenvolvimento fragmentou a fé, como se os mesmos não pudessem crescer em harmonia com a espiritualidade desse grande mistério salvífico. O desafio dos cristãos hoje e da igreja toda é saber e ter consciência de que é possível adicionar os valores da cultura moderna e pós-moderna com suas características próprias, enquanto em sintonia com o mistério da fé cristã. Isso é possível, sim. Assim como os primeiros cristãos fizeram na cultura do seu tempo, foram capazes de elaborar um processo de enculturação do mistério cristão. Mas, ao mesmo tempo, mantiveram sempre a essência desse mistério e não diluíram na cultura do tempo de então. Poderíamos dizer assim: souberam aproveitar as coisas positivas daquela cultura em que estávamos inseridos. Queridos irmãos e irmãs, esta é a forma de evangelizar nos tempos pós-modernos, o que na prática significa assimilar os valores positivos da cultura contemporânea, que temos muitos. Não podemos apenas acusar que esteja tudo errado. Não, há valores e muitos valores bons. E trazer esses valores para dentro da espiritualidade cristã, pois tal cultura também é detentora de todos esses valores dos quais eu acabo de afirmar, e que podem ser importantes para evangelizar esses novos tempos. Para muitos cristãos, há um processo, muitas vezes, de rejeição
de acusação à sociedade contemporânea e se fecham sobre si. São diametralmente opostos àquilo que Jesus fazia no seu tempo. Ele ia ao encontro das pessoas, ao encontro do seu povo e clareava. E quantas coisas ele adicionou na sua mensagem. Nós também podemos e devemos fazer isso. Não apenas um saudosismo, algo do passado. Naquela época era melhor. Cada tempo tem o seu tempo. Cada tempo tem os seus valores e contravalores. E isso nós temos que levar em consideração. Essa é a forma de evangelizar, minha gente, os tempos pós-modernos. O que na prática significa, portanto, assimilar os valores positivos da cultura contemporânea e trazendo para dentro da espiritualidade cristã. Portanto, é sempre bom frisar que o Natal é uma festa de fundamental importância para a humanidade. Por quê? Porque Deus se faz gente. João capítulo 1, versículos 1 a 14. E ele se faz gente para resgatar o homem e a mulher do estado de pecado e acolhê-los novamente junto ao Criador. Aliás, que teve e tem paixão pelo ser humano criado segundo a imagem e semelhança da Trindade. Gênesis 1, 27. Gente, Natal jamais pode se resumir a uma festa do consumismo, mas sim que seja a festa da alegria, do acolhimento do Senhor no presépio e no coração das pessoas. Aliás, isso o Papa Francisco fala muito. Perdemos a tradição de fazer presépios em nossas casas, na frente dos nossos pátios. Temos símbolos pré-cristãos, pagãos, e esquecemos de colocar o presépio. Tanto que o Papa Francisco fez agora todo um trabalho de 100 presépios na Praça de São Pedro. Ele quer chamar a atenção que cada um de nós deveria ter na sua casa, na sua rua, na sua paróquia, na sua comunidade, o presépio. O presépio fala por si. Outros símbolos muitas vezes são de natureza simplesmente pré-cristãs. Fadas, gnomos e tantos outros que se espalhem por aí. Não esqueçam, meus queridos irmãos e irmãs, o Natal é a festa do nascimento de Jesus. O Natal sempre é tempo de partilhar e de alegrar-se, mas não com coisas fúteis. Em contrapartida, esta alegria não deve ser reduzida a comidas e coisas. Muita gente na noite de Natal fará ceias, hoje com um pouco mais de restrição devido à pandemia, mas muita gente irá fazer. Mas será que essas mesmas pessoas, esses mesmos que se dizem ter fé e serem cristãos, discípulos de Jesus, terão o tempo para ir à igreja com a comunidade e cantar, rezar, agradecer, sentir a alegria de ser cristão? Ou apenas vamos nos embebedar? Ou apenas vamos comer sem raciocínio, simplesmente como se fossem animais? Isso não faz parte do espírito cristão. Vamos celebrar? Vamos nos alegrar
Vamos cear, vamos. Embora possa fazer parte do grande mistério cristão. É bom ter consciência do sofrimento de muitos irmãos nossos que ainda não estão incluídos na sociedade. Papa Francisco é tão sensível a isso. Les pido perdón si alguna vez los ofendí con mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdão. E nos fala com muita propriedade, mas age também. Ele não só fala, ele faz, ele age, ele atua, ele intervém, principalmente para com os pobres, para com os refugiados e sem teto e sem pátria, para com os idosos, muitas vezes abandonados em asilos ou nas próprias casas das famílias, as minorias étnicas, os negros, os ciganos e tantos outros grupos que são excluídos da sociedade. Devemos nos lembrar neste Natal que cada ser humano é o rosto de Deus. Natal, afinal, deve nos fazer pensar em toda essa realidade que necessita de solução, que é nós que temos que fazer. Não podemos nem devemos acusar que Deus é culpado. Mas nós somos aqueles que podemos e devemos fazer a diferença. Pois todo ser humano é digno de respeito. Assim como retrata, minha gente, o rosto sofrido de Jesus nos irmãos que sofrem. Portanto, os cristãos precisam agir para superar essas diferenças que envergonham a humanidade, numa época em que a mudança é coisa extraordinária do progresso da modernidade. Mas porque só alguns têm acesso a isso? Temos comida, temos vida digna para todos. Não há por que nós fecharmos o nosso coração. Primeiro eu, depois eu e finalmente eu. Minha gente, essa é a razão do porquê Deus quis inserir-se na história humana para nos dizer que necessitamos de mais humildade, igualdade social e assim todos vivermos em família o espírito de verdade, de unidade, embora na diversidade, mas que enriquece a humanidade toda. Deus é a resposta, minha gente. Deus é o sentido de nossa existência. Progresso e desenvolvimento, sim, embora sempre com espírito de solidariedade, justiça, inclusão e sustentabilidade. Desejo a todos meus irmãos e irmãs, a todos meus amigos e amigas, a todos aqueles que prestigiam os meus escritos, o pensamento do dia, os meus livros que publico, um feliz e abençoado Natal. Não um Natal pagão, mas um Natal onde se celebra a alegria de ter Jesus junto de nós. E que o ano 2021 seja para todos nós um tempo de sermos melhores do que fomos no ano 2020. Feliz Natal a todos e a todas.
com a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.